Como eu disse, nós estamos continuando os estudos no Evangelho de Marcos e nós estamos na última pregação do capítulo 3, no caso. E nós vamos ler os versículos 31 a 35. Versículos 31 a 35. Fala assim a palavra de Deus. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns disseram: Olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para cultuar o teu nome nessa manhã, Pai. Esteja, Senhor, abençoando a cada um que está aqui, Pai, com a sua palavra, Deus. Que possamos sair daqui transformados pela sua palavra, Pai, e pela sua presença neste culto. Te agradecemos porque até aqui nós já cantamos a tua palavra, nós já oramos a tua palavra. E nós ouviremos a tua palavra nesta manhã ainda, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Noites sem dormir, ou até mesmo dormindo quase nada, um sono picado, ou até dormindo sentado no sofá, desconfortável. Hoje, de madrugada, mais precisamente umas 3:30 da manhã, enquanto eu tentava dar leite de colherzinha ainda pro Isaac, que estava está alguns dias com dor, né, quando ele mama, e ele chorava e gritava desesperado. Enquanto isso, a Érica estava lá na sala, estava tirando leite. Eu já tinha ficado horas tentando dar de mamar e o Isaac só chorava. E ele, de tão cansado, ele acabou dormindo no meu colo. E eu, para tentar, de alguma forma, dar uma trégua para a Érica, eu fiquei com ele no colo e dormi no sofá ali com ele. Porque, eu não sei, deve ser alguma coisa... ah, algum algo dos bebês, não sei se vocês sabem, mas toda vez que a gente vai colocar um bebê no berço, né, pode ser com o maior cuidado, de qualquer forma, né, ele acorda, abre o olhão para você e também a boca e começa a chorar, né? Parece que no berço tem espinho, é uma coisa impressionante, né? E tudo, né, para se repetir 2 horas depois a mesma situação. E se você tem 2 filhos, né, e um deles faz parte do clube das 5, né, antes dos 3 anos, porque o Benjamin acorda super cedo, e logo ele acorda e chama você para brincar, para você ler um livro e para comer um pão com geleia porque ele tá com fome. O Benjamin também gosta da minha geleia. Mas isso não vem ao caso, né? Mas por que eu tô dizendo isso mesmo? Deixa eu... Para dizer que ter filhos é uma benção. É algo que Deus fala que é a herança do Senhor, não é mesmo? É as flechas na aljava do guerreiro, não é mesmo? É uma benção ter filhos. Por conta do nascimento do Isaac, tanto os meus pais quanto os pais da Érica vieram passar um tempo conosco. E eu fico pensando se eu dei tanto trabalho para eles como muitas vezes os meus filhos deram para mim, eu estando.
Talvez até mais, não é mesmo? Às vezes a gente dá até mais trabalho. E eles cuidaram de mim, né? Porque eu era o filho deles. E eles eram a minha família, os meus pais. Daí esses filhos crescem, se esquecem, né, de tudo aquilo que muitas vezes fazem, nem lembram de toda a trabalheira que a gente dá, que faz, né? E na primeira oportunidade a gente faz vergonha para os nossos pais. E ainda diz aquela frase, provavelmente você já deve ter falado, eu não pedi para nascer. Não é mesmo? Todo adolescente na revolta fala, eu não pedi para nascer. Não é mesmo? Que ingratos nós somos, muitas vezes. Somos ingratos. Mas eu sei que o Ben e o Isaac não serão assim. Não serão. Não. O nosso texto de hoje, nós vemos Jesus sendo chamado pela sua mãe e pelos seus irmãos para parar o que ele estava fazendo e sair dali para fora. No caso, dar um tempo, ou até mesmo possivelmente parar permanentemente o que ele estava fazendo. Mas aqui, diferentemente do nosso caso, né, que somos ingratos, Jesus não estava sendo ingrato. Jesus ele estava consciente do que o mais importante era fazer a vontade do seu outro pai. O pai a qual todos os outros vieram. Deus. Ele sabia que havia outra família. E ele não podia deixar de fazer a vontade de Deus e cumprir a sua missão, mesmo que seja pelo chamado da sua mãe. Para entendermos um pouco o nosso texto, a nossa passagem que nós lemos, nosso estudo ele precisa começar um pouco antes, no trecho que nós lemos semana passada, nos versículos 20 e 21 deste capítulo. A palavra de Deus fala assim: Então Jesus foi para casa e outra vez se juntou uma multidão, de tal modo de que não podiam nem comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Conforme falado na pregação anterior, né, o Josué nos trouxe, Marcos ele tem um costume de tratar um assunto ou um acontecimento, ter uma passagem ou um assunto, né, um acontecimento que às vezes nem está ligado com aquela anterior, e depois completar esse assunto. E aquilo que nós chamamos de sanduíche marcano, né, que é uma passagem que tem a ver com o assunto, outra que não tem nada a ver muitas vezes, e para completar, falando sobre o mesmo assunto, o sanduíche. É um nome estranho para falar sobre isso, né? Mas a gente vai ver isso daqui para frente. Marcos ele vai fazer isso algumas vezes, e esta é a primeira passagem onde ele vai tratar desse tipo de linguagem, sanduíche marcano. Então, nós vamos lembrar o que aconteceu nos versículos 21. Vemos Jesus indo para casa, mas não de Nazaré, e sim para um outro lar, em Cafarnaum, como a gente já havia comentado, onde se encontrava com seus discípulos. E outra vez se ajuntou uma grande multidão onde ele estava, de tal modo que eles não podiam nem comer. Aparentemente não como a passagem anterior que nós lemos, onde uma grande multidão vinha e eles não podiam nem se mexer por conta do espaço. Aqui não é o espaço, não é a falta de espaço que essa multidão está atrapalhando, é a falta de tempo. Eles não podiam nem comer porque eles não tinham tempo. De Jesus foi ali exigido totalmente dele. E ele se entregou e o serviu sem se poupar. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, eles saíram para prender Jesus, porque eles diziam, ele está fora de si. Ele está fora de si, não é possível isso. O que a família de Jesus tinha ouvido não é dito
explicitamente aqui, mas é provável que o Marcos tenha pretendido que seus leitores interpretassem essa passagem com a passagem anterior, onde eles não podiam nem comer. O intento deles de deter Jesus envolve mais do que apenas ouvir o que Jesus está em determinada casa, mas relacionado a algo que ele estava fazendo ou deixando de fazer, ou seja, comer. Algo que era uma necessidade humana básica, eles não estavam fazendo. Então, os seus parentes, provavelmente eles devem ter pensado, ele está fora de si, ele perdeu a cabeça, não é possível que nem isso ele está fazendo. Marcos, ele não tenta explicar se o gesto da família de Jesus se deve a uma preocupação sincera com Jesus, mas de alguma forma equivocada, ou se é de natureza hostil mesmo. Independentemente disso, nestes versículos, Marcos ele retrata que a família de Jesus como estando fora da comunhão dos seus seguidores. Eles não estavam como os seus seguidores ao redor deles. Ele estava fora. A família antiga de Jesus, a família de sangue de Jesus, não queria aqui se tornar a sua nova família, seus seguidores. Eles eram incapazes de compreender a beleza e a utilidade da vida que o nosso Senhor estava vivendo. Embora, sem dúvida, ele os amassem muito, eles o teriam de bom grado o persuadido a interromper as suas atividades com a finalidade de apenas poupá-lo. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Não, eles não sabiam. Pouco havia observado ou compreendido as palavras de Jesus quando ele tinha apenas 12 anos. Lá em Lucas 2,49, onde ele fala, não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai. Ele não estava falando aqui de José. Ele estava falando de Deus. E se conforme nós falamos sobre essa sessão ser realmente um sanduíche marcano, então parece bastante provável que os parentes de Jesus aqui nesses versículos sejam, sim, a mãe e os irmãos de Jesus. Então, com este contexto em mente agora, vejamos versículos 31 a 35. 31 nos fala assim, nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Não se menciona a razão pela qual a mãe e os irmãos de Jesus, havendo chegado àquele local, o mandaram chamar. Mas, se a gente for pensar, nos versículos 20 e 21 que nós lemos, se é assim, então a explicação mais provável e natural seria que as observações perturbadoras acerca de Jesus, por exemplo, que seus inimigos o consideravam um endemoniado, e até mesmo seus amigos pensavam que ele tinha enlouquecido, a sua família pensava que ele tinha enlouquecido, tinham induzido a sua mãe e os seus irmãos a pensar, apesar da afeição natural que eles tinham por Jesus, a tentar removê-lo da presença daquele público e levar-o para outro lugar, um lugar de descanso, um lugar onde ele pudesse revigorar sua vida e até mesmo se alimentar. Antes de continuar, eu gostaria de pensar um pouco sobre essa questão da mãe e dos irmãos de Jesus. Nós precisamos parar e trazer uma explicação acerca da família de Jesus aqui. Primeiro, a ausência de qualquer menção aqui de José sugere que provavelmente ele morreu. Em algum momento durante esses anos de silêncio, ou seja, durante os anos que não foram registrados do crescimento de Jesus, José provavelmente morreu.
E segundo, para corroborar a virgindade perpétua de Maria, nos círculos católicos, foi desenvolvido a ideia de que o termo aqui, para irmãos, adelphoi, se refere aos primos de Jesus. Segundo Jerônimo e Agostinho, que também pensavam assim. Ou aos filhos de José de um casamento anterior, de acordo com as teses elaboradas por Orígenes e Eusébio. No entanto, o significado mais natural e que se harmoniza melhor com as ocorrências de todo o Novo Testamento é que aqui os irmãos, sim, eram irmãos de sangue de Jesus. Portanto, o ensino da virgindade perpétua de Maria, à luz do fato de que essa doutrina não é encontrada em Marcos e nem mesmo no restante das Escrituras, parece mais provável que, nesses versículos 31 a 35, o entendimento do evangelista seja de que os irmãos de Jesus eram os filhos de José e Maria. E os argumentos a favor disso são muitos. Outras passagens eu gostaria de que a gente pensasse um pouco aqui a respeito disso. Passagem de João 2:12 nos fala assim: depois disso, ele foi para Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Mateus, ou Marcos 6:13, Mateus 13:55 a 56, fala assim: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? As suas irmãs não vivem entre nós? Em Atos 1:14 fala assim: todos estes perseveravam unânimes na oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Lucas 2:7 nos informa que Jesus é o primogênito de Maria. E apesar de que, por si mesmo, esse argumento ele não é suficiente para comprovar que Jesus tinha irmãos carnais, quando o consideramos juntamente com todos esses textos que eu li, só de alguma forma afirmam mais ainda este argumento. Mas também tem Mateus 1:25, que fala assim: porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. E a necessidade de apresentar provas contundentes está inteiramente nas mãos daqueles que negam que, depois do nascimento de Jesus, José e Maria, eles passaram a ter um tipo de relacionamento que se espera de um casal. Eles tiveram filhos e filhas depois de Jesus, e, portanto, eram irmãos e irmãs de Jesus. Então, com todos esses argumentos e várias passagens que eu trouxe, aqui, irmãos e irmãs de Jesus são mesmo irmãos e irmãs de Jesus. Agora voltamos à nossa questão principal. Perceba que, neste versículo, a interessante referência que o fato da família de Jesus estar aqui do lado de fora. Esse olhar da família de Jesus estar do lado de fora, ele vai preparar nós, os leitores, para a distinção entre os de dentro e os de fora, que nós veremos mais para frente no capítulo 4. Mostra que eles não estavam dentro da casa e que ela provavelmente não era a residência deles, não era a casa deles. Mostra também que a família de Jesus, ao contrário da multidão que estava sentada ao redor dele, enquanto Jesus falava do Evangelho, eles não faziam parte do círculo de seguidores de Jesus. Eles não faziam parte da nova família de Jesus. Mas Marcos dá um significado teológico a essa declaração, muito interessante. Aqueles que fazem parte dos de dentro e aqueles que estão de fora, do lado de fora. No que se refere à Igreja de Cristo Jesus, é o que nós chamamos de membresia da Igreja.
Mas perceba que ser membro de uma igreja local não diz respeito somente à frequência de uma pessoa na mesma, mas o compromisso que ambas têm, que fizeram, o pacto que fizeram de viver como uma família cujo pai é o nosso Deus. Hoje, no nosso culto, calhou de ser um culto onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E onde nós, Igreja Batista no Centro, nos lembramos do nosso pacto que fizemos uns com os outros, de sermos igreja, de cuidarmos uns dos outros, de discipularmos uns aos outros, de admoestar uns aos outros, de chorar com os que choram, de sorrir, de se alegrar com os que se alegram, de sermos uma família. Continuando, a passagem, aqui nós percebemos que como a casa estava repleta de pessoas, eles que haviam recém-chegado, eles estavam impossibilitados de se aproximar de Jesus, onde Jesus se encontrava. Mas Marcos, ele também não menciona nenhuma tentativa deles de entrar e fazer parte deste movimento. Eles não tinham interesse de sentar aos pés de Jesus, de fazer parte dessa nova família. Eles continuavam do lado de fora. E eles, então, pedem para que alguém os chame para fora. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns disseram: olhe, a sua mãe e seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. O quadro aqui é muito vívido, né? A gente provavelmente deve estar pensando como aconteceu, né? Nós podemos quase ver e ouvir como a mensagem foi passada da mãe e os irmãos de Jesus para aqueles, por algum mensageiro que estava ali. E dele passou para algumas pessoas que estavam sentadas às próximas de Jesus. E delas para o próprio Jesus Cristo. De uma maneira muito natural e humana, Jesus recebeu a informação de que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora o procurando, desejando falar com ele, desejando que ele parasse o que ele estava fazendo, parasse de fazer a vontade de Deus, parasse de cumprir a sua missão e atendessem eles. Jesus, ele sabe o que havia no coração deles. Jesus aqui ele usa essa interrupção para fazer um ensinamento. E ele sempre faz isso, ele vai fazer disso algo. Ele já fez algumas vezes e ele vai continuar fazendo durante o Evangelho de Marcos. Ele utiliza de uma interrupção, sempre sabendo como transformar essa interrupção numa oportunidade para oferecer um ensino maravilhoso ou realizar um grande milagre. Isso aconteceu quando ele estava orando, nos versículos 1, no capítulo 1, no versículos 35. Quando ele estava falando com a multidão, no capítulo 2. Quando ele estava dormindo no barco, que nós veremos mais para frente, no capítulo 4. Quando ele estará conversando com seus discípulos, no capítulo 8. E quando ele estiver viajando, no capítulo 10. Ele vai utilizar dessas ocasiões para ensinar aqueles que estão à sua volta. Muitas vezes os seus discípulos. E é o que ele também faz nessa ocasião. Ele fala assim: então ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E correndo olhar por aqueles que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Marcos ele está dizendo aqui que quando Jesus respondeu a sua própria pergunta, ele estava olhando ao redor para aqueles que estavam sentados em seu círculo ao redor deles. Mateus acrescenta que ele estendeu a mão para os seus discípulos que estavam ali.
E isso é extremamente significativo para eles, porque muitos deles deixaram as suas famílias, deixaram seu trabalho. Muitas vezes eles tinham um sonho e deixaram esse sonho para seguir a Jesus. E foi esse olhar de Jesus, e foi esse gesto extremamente significativo que o mestre reafirmou a eles: eis a minha mãe e os meus irmãos. Da perspectiva do reino de Deus, parentes verdadeiros não são determinados por um laço de sangue, mas pelo compromisso compartilhado de seguir a Jesus e fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, essa declaração de Jesus não despreza a importância da família nuclear, afirmada ao longo das Escrituras. Antes, ela aponta aqui para o surgimento de uma nova família, a igreja. Isso não significa que ele lhe dava menos importância para a sua família imediata. Lembre-se que ele assegurou de que cuidassem da mãe dele, mesmo após a sua morte na cruz. No entanto, isso demonstra que falar da igreja como uma família não é apenas uma estratagema de relações públicas que as igrejas têm, mas trata-se de uma realidade espiritual. Jesus, ele diz que a igreja agora é a sua família. A igreja é a família de todos aqueles que o seguem, de todos aqueles que fazem a vontade de Jesus. Infelizmente, nós sabemos que por causa da nossa fé, é possível nós perdermos a nossa própria família física. Sermos muitas vezes excluídos, nós sermos muitas vezes rejeitados. Em muitos lugares são excluídos da família, deserdados. Assim como Jesus, muitas vezes somos taxados de loucos, fora de si, perdemos a cabeça porque agora seguimos a Cristo. Se nós somos chamados para seguir a Cristo, nós enfrentaremos oposições, como a que Jesus mesmo enfrentou aqui, até mesmo da sua própria família. Mas nós temos a certeza vinda de Cristo de que em seu lugar nós recebemos, mesmo nesta vida aqui, uma família eterna de irmãos, irmãs, pais e mães. Jesus afirma que a irmandade espiritual ultrapassa os relacionamentos consanguíneos. Na família de Deus, há um relacionamento mais profundo do que muitos vínculos terrenos que nós temos. A igreja, ela não é uma sociedade de admiração mútua, onde eu admiro o Marcão, eu admiro o Josué me admira. Nós não somos formados, a igreja não é formada por uma admiração mútua, mas sim uma sociedade de admiração compartilhada, onde nós, juntos, admiramos aquele que é bom, o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Pai Deus e seu Filho Jesus Cristo. A nossa afeição de uns pelos outros, ela é derivada desse relacionamento que nós temos com Deus, que resulta da nossa adoração a Deus, um Deus que nos salvou
de muitas dessas comunidades diferentes deste mundo, para nos tornar a sua família. A nossa identidade, ela não procede mais da nossa família de origem, da nossa profissão, dos nossos interesses, das nossas ambições, mas do fato de nós estarmos em Cristo e segui-lo e fazer a vontade de Deus. E é por isso que um brasileiro de classe urbana, de profissionais, ele tem mais a ver com os nossos irmãos em Cristo chineses rurais do que, muitas vezes, da sua própria família de sangue. Porque aquilo que os une é muito maior do que o próprio sangue. Quando duas pessoas compartilham de Cristo, embora tudo mais seja diferente na vida deles, eles são mais íntimas do que vínculos e laços de sangue poderiam trazer. De novo, eles são parte agora da família de Deus. Ser cristão é mais fundamental a sua identidade do que a sua família, do que a sua etnia, do que a sua profissão, do que a sua nacionalidade, do que a sua personalidade, ou qualquer outra maneira pela qual este mundo nos identifica. Portanto, como falamos há vários domingos atrás, a identidade que você compartilha com todos os cristãos supera qualquer outro laço. Você e eu somos filhos de Deus. Pertencemos à família de Deus. Olha o que John Piper ele vai falar. Ele fala assim: casamento e família são realidades temporárias e restritas a esta era. Já a igreja é para sempre. Estou declarando a verdade bíblica radical de que pertencer a uma família humana não é sinal das bênçãos eternas, mas fazer parte da família de Deus significa ser eternamente abençoado. Relacionamentos baseados na família são relacionamentos temporários. Relacionamentos baseados em uma união com Cristo são eternos. O casamento é uma instituição provisória, diferente de que algumas seitas falam. Mas ela significa algo que dura para sempre. A união de Cristo e a sua igreja, sua noiva. Isso é, meus irmãos, maravilhoso para todos nós. Mas eu gostaria de pensar em relação a inúmeros irmãos que, de alguma forma, não têm uma família aqui. Podem estar em outros estados, outros países, outras cidades, ou até mesmo como solteiros que não têm uma esposa, não têm filhos, que ainda não têm uma família, ou que nunca terão essa família, ou até mesmo olhando para os viúvos e viúvas que perderam seus amados, ou como já falado, pessoas que perderam a sua família por causa da sua fé, ou por causa de alguma tragédia, ou ainda aqueles que por causa da sua fé não terão uma família. Cristãos que sentem atração por pessoas do mesmo sexo e por amor a Cristo se fizeram eunucos por Cristo. Nunca terão uma família aqui, segundo o mundo. Nunca terão uma esposa, um esposo, nunca terão filhos ou filhas, mas por amor a Cristo se fizeram eunucos e sabem
que há uma família eterna esperando por eles. Para todos estes, Jesus ele diz: eis a minha mãe e os meus irmãos. Eis aí a minha família. A igreja é a família eterna. Uma família que nunca acabará. Todos nós, um dia, pela graça de Deus, estaremos juntos, adorando o nosso Pai. Essa família, ninguém pode tirar de você. Versículo 35, Jesus fala: porque qualquer que fizer a vontade de Deus, este é o meu irmão, irmã e mãe. Observe aqui o inclusivismo que Jesus dá. Qualquer. Isso significa que pretos, brancos, vermelhos, mestiços, amarelos, homens, mulheres, velhos, jovens, ricos, pobres, presos, livres, educados, analfabetos, judeus ou gentios, e todos que se encontram nas categorias que não foram mencionadas aqui, podem ser incluídos na família de Jesus, na família da fé. Mas observe também o exclusivismo que Jesus faz aqui. Qualquer que fizer a vontade de Deus. Somente os que obedecem à vontade do Pai Celeste são incluídos nesta família. Fazer a vontade de Deus no Novo Testamento, de alguma forma, começou a ser a definição de ser um cristão. Mas acontece que, naquele tempo, os judeus religiosos também gostavam de falar da vontade de Deus. Também se orgulhavam de saber e de mostrá-la aos outros. Porém, eles diferiam muito de Jesus quanto ao que seja a vontade de Deus. O que para Jesus significava fazer o bem, como nós vimos, muitas vezes curando no sábado, para eles era mal, não era bom. Para eles, Jesus fazendo a vontade de Deus era mal. Isso porque eles não acreditavam em Cristo, não seguiam a Cristo, não estavam aos pés de Cristo. Eles não reconheciam a vontade de Deus em Cristo. Para eles, Cristo não era o Messias esperado. Por mais que muitos conheçam as Escrituras, conheçam a Bíblia, quando eles esquecem de Cristo Jesus ou negam o Filho, eles já estão fora da vontade de Deus. Já não fazem parte da família eterna. Bem resumidamente, bem mesmo, porque se a gente for falar e estudar sobre a vontade de Deus, nós ficaríamos aqui dias falando sobre a vontade de Deus e sobre textos que falam sobre a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus já foi descrito no Evangelho de Marcos como arrepender e crer no Evangelho. E também seguir a Jesus. Fazer a vontade de Deus é se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho
proclamado por Cristo Jesus e também o seguir. Entretanto, nós precisamos enfatizar aqui que ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de fazer a vontade de Deus, a não ser pelo poder da graça de nosso Deus e Pai. De acordo com esse ensino, como registrado em várias passagens de Marcos, Deus, ele é o nosso grande capacitador. Ele que nos capacita a fazer a sua vontade. O que salva uma pessoa é o poder de Deus. É o sacrifício expiador e substitutivo do Filho de Deus, Jesus Cristo. Em uma análise final, o ser humano em si mesmo, ele é impotente de fazer a vontade de Deus por si só. Ele é completamente dependente da misericórdia, da graça e da compaixão de Deus. Ou seja, só Deus pode nos capacitar de fazer a sua vontade. De sermos sua família. Só Deus pode nos tirar de nossa vontade, de nossa escravidão de fazer as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, os nossos próprios maus desejos, para assim, pela sua graça e misericórdia e amor infinito, fazer a vontade de Deus e fazer parte desta família eterna. Eu pergunto a você, você faz parte dessa família? Você faz parte da Igreja de Cristo Jesus? Se não, você gostaria de fazer parte dessa família de Jesus? Eu gostaria de orar, agradecendo porque um dia Ele nos salvou. Um dia Ele nos capacitou a sermos parte da sua família. Uma família eterna. E orar para que Deus, pela sua graça e misericórdia, se há alguma pessoa aqui que ainda não faz parte dessa família, Deus possa transformar o seu coração para que você possa se arrepender dos seus pecados, se voltar a Cristo e segui-lo, fazendo assim a vontade de Deus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque por nós mesmos tu sabes que nós não faríamos parte da sua família. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos tirou do lamaçal de pecado onde nós estávamos, Pai. E nos trouxe para junto do reino do seu Filho amado, onde nós nos tornamos irmãos e filhos do mesmo Pai. Obrigado, Senhor, porque um dia tu nos resgataste e nos transformaste pela adoção em teus filhos. E nós te pedimos agora, Pai, se há alguém que está aqui, ou se há alguém que nos escuta pelo YouTube, que tu possas, Pai. Se essa pessoa ainda não conhece a Ti, se essa pessoa ainda não faz parte da Tua igreja por algum motivo, se essa pessoa ainda não faz parte dessa família eterna, que ela possa, Pai, se arrepender dos seus pecados, converter o seu coração a Ti e seguir
a Jesus Cristo, Filho de Deus, e assim se tornar parte dessa família eterna. E juntos, juntamente conosco, aqueles que já foram alcançados, possamos, quando tu nos resgataste ou nós encontrarmos a ti, joelhos prostrados, adorarmos ao nosso único Pai. Amém.